Olá, galera fanática pelo Vasco. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Vascão? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Feito isso, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. O Vasco vive uma fase de superação sob o comando de Fernando Diniz, e no clássico contra o Fluminense, o técnico terá mais uma chance de quebrar dois tabus que ainda incomodam o time. O confronto, marcado para logo mais 20, no Maracanã, é uma oportunidade única para o cruzmaltino deixar para trás marcas negativas que perduram por um bom tempo. O primeiro tabu está diretamente relacionado ao próprio Diniz, que ainda não conseguiu vencer um clássico desde que assumiu o comando do time. Em 6 jogos contra os rivais cariocas, o treinador acumula 3 empates e 3 derrotas, o que tem gerado um certo incômodo, especialmente quando se pensa em um time de tradição como o Vasco. O confronto contra o Fluminense se torna ainda mais importante porque, além de ser um clássico, ele envolve um tabu que vai além do histórico de Diniz. O Vasco não vence no Maracanã há 13 jogos, sendo que a última vitória no estádio foi em 2023, contra o Atlético Mineiro, por 1-0. Desde então, o time acumulou 7 derrotas e 6 empates, o que tem gerado um sentimento de frustração nos torcedores, especialmente considerando que o Maracanã é um dos maiores palcos do futebol brasileiro. Quando o adversário é o Fluminense, a situação se agrava ainda mais. O Vasco não vence o tricolor no Maracanã desde 2019, o que aumenta ainda mais a pressão sobre os jogadores e o técnico. Apesar do histórico negativo, o clima no Vasco é de otimismo. O time vive um bom momento, e a confiança na equipe de Diniz cresce, especialmente porque o treinador tem mostrado capacidade de quebrar tabus. Neste ano, a equipe já superou diversos desafios que pareciam quase impossíveis. Por exemplo, a vitória sobre o São Paulo no Morumbi quebrou um jejum de quase 8 anos sem vencer um rival paulista fora de casa. Também vale destacar a vitória sobre o Cruzeiro, que fez o Vasco derrotar o goleiro Cássio pela primeira vez após 13 anos de confrontos. Esses resultados têm alimentado a confiança da torcida, que acredita que o time pode, sim, superar esses tabus históricos. A torcida do Vasco tem mostrado um apoio impressionante, e isso se reflete na venda de ingressos para o jogo contra o Fluminense. O setor norte do Maracanã já está esgotado, e mais de 40 mil ingressos foram vendidos até a última parcial divulgada pelo clube. Esse engajamento da torcida é um reflexo da crença no time e na capacidade de Fernando Diniz de transformar o Vasco em uma equipe competitiva. A torcida sabe que, para alcançar a tão sonhada vaga na Libertadores, o time precisará superar seus próprios limites, e a vitória no Clássico seria um grande passo nessa direção. Com tantos tabus já quebrados ao longo da temporada, o Vasco chega ao Maracanã com a esperança de, finalmente, deixar para trás as dificuldades que marcam sua história recente. Fernando Diniz, embora não tenha vencido um clássico até agora, é visto como um técnico capaz de virar esse jogo e fazer com que a equipe atinja seu máximo potencial. A vitória sobre o Fluminense não seria apenas mais 3 pontos na tabela, mas um marco importante na trajetória do time, um sinal de que o Vasco pode, sim, deixar as marcas do passado para trás e voltar a brilhar no cenário nacional. Para a torcida, este jogo tem tudo para ser histórico, e a expectativa é enorme. O Vasco, por muito tempo, foi um símbolo de futebol vibrante, capaz de encantar sua imensa torcida com uma mistura de talento e determinação. Mas, em algum momento, o bom futebol que sempre marcou sua história foi se desvanecendo, como se a chama que sempre aqueceu o coração dos torcedores estivesse se apagando. O time, que antes se destacava pela sua habilidade técnica, pela ousadia nas jogadas e pela força coletiva, agora parece viver à sombra de um passado glorioso, sem conseguir resgatar a essência que o tornava grande. O que antes era sinônimo de jogadas envolventes e conquistas memoráveis, hoje se tornou uma sequência de atuações frustrantes e sem inspiração, levando a um desgaste emocional tanto para os jogadores quanto para a torcida. O bom futebol vascaíno, que um dia encantou o Brasil, parece ter se perdido no caminho, dando lugar a um vazio difícil de ser preenchido. A morte do bom futebol do Vasco não é apenas uma questão de números ou de derrotas em campo, mas de um sentimento que se apaga a cada passo errado. O que se viu foi a perda de uma identidade, a diluição de uma história rica em feitos, e a sensação de que o time, em algum momento, se esqueceu de quem realmente é. Em meio a essa crise, o que resta é a angústia de uma torcida que sempre acreditou no poder de seu time, mas que agora se vê refém de um futebol sem brilho, sem alma e, acima de tudo, sem rumo. O bom futebol, que antes levava o Vasco a grandes vitórias, parece ter morrido de forma silenciosa, deixando para trás a expectativa frustrada de que o clube retome, algum dia, sua grandeza no campo. A morte do bom futebol do Vasco não é algo que aconteceu de uma hora para outra, mas sim um processo doloroso e gradual, que foi se desenrolando com o tempo. O time, que por tanto tempo foi sinônimo de garra, talento e identidade no futebol brasileiro, hoje parece ter perdido a essência que o tornava único.
O futebol envolvente e combativo, que encantava a torcida e fazia o time se destacar, foi se esvaindo aos poucos, dando lugar a atuações sem brilho e desorganizadas. A frustração é visível, pois o Vasco, com sua imensa história e tradição, parecia estar destinado a um retorno glorioso às grandes competições, mas a realidade é que o time tem se afastado cada vez mais de suas próprias origens. O bom futebol que sempre foi sua marca registrada está morto, e o que se vê hoje é um time tentando, sem sucesso, recuperar algo que ficou perdido no meio do caminho. O mais angustiante disso tudo é que, além de um mau desempenho em campo, o clube parece ter perdido sua identidade. O Vasco, que sempre foi conhecido por sua força coletiva e pelo futebol de qualidade, agora é apenas uma sombra do que já foi. A torcida, que se orgulhava do time, vê suas esperanças se desvanecerem a cada jogo, com a sensação de que algo essencial se perdeu. O Maracanã, que já foi palco de tantas glórias vascaínas, hoje é apenas um espaço vazio de promessas não cumpridas. Não é apenas uma crise de resultados, mas uma crise de identidade, em que o time parece não saber mais qual é o seu papel dentro do cenário do futebol brasileiro. A morte do bom futebol do Vasco é uma perda amarga, que vai além dos números e das estatísticas, e que deixa uma marca de desolação em todos que um dia acreditaram na força e na tradição do clube. Antes de mais nada, curte e ative as notificações do canal do Cruz Maltino, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. Torcedor vascaíno, o que você pensa sobre a situação do clube? Onde foi que o bom futebol do Vasco se perdeu? A paixão que sempre foi a força motriz do time, agora parece sufocada por uma sequência de frustrações. Será que a torcida ainda acredita na possibilidade de resgatar a essência do Vasco, ou já estamos todos imersos em um ciclo de promessas vazias e resultados insatisfatórios? Após tantas quedas e dificuldades, o que precisa acontecer para que o time recupere o brilho e o futebol envolvente que conquistaram corações por todo o Brasil? Com tantas mudanças e um cenário cada vez mais desolador, a grande pergunta é: o que resta para reconectar o time com sua torcida? Será que ainda há tempo para que o Vasco volte a ser aquele time de personalidade, que encantava com sua garra e habilidade? O que está faltando para recuperar a identidade vascaína e reencontrar a confiança perdida? O torcedor está cansado de esperar, mas será que ainda existe espaço para a esperança de ver o clube brilhar novamente, ou o abismo entre os sonhos e a realidade é maior do que qualquer expectativa? A torcida do Vasco tem um papel crucial nesse momento, mas será que o time conseguirá corresponder às expectativas? Será possível reviver o bom futebol que um dia fez o Vasco um dos maiores clubes do Brasil, ou estamos diante de uma nova era de mediocridade? O que você, torcedor, acredita ser necessário para que o clube se reencontre? O bom futebol do Vasco pode até ter morrido, mas a paixão da torcida segue viva. Cabe a ela agora decidir se vai continuar sonhando ou se o adeus ao passado glorioso será definitivo. A gente traz as notícias mais legais do Vasco todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Vasco adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.